E quando a gente vê alguém que chama José, automaticamente na árvore a gente encontra isso é importante que se diga, porque às vezes a gente rotula, não, quer dizer que meu pai chama José, então o pai dele não era o pai dele biológico. Não, é um pai que pode ter criado um filho que não era o seu. Pode ser um avô, né? Pode ser uma avó, pode ser Tem muitos casos, Aline, de crianças que são concebidas e, como a mãe era muito jovem, a avó assumia essa filha como se filha fosse. E ela é criada, junto com a mãe biológica, como irmã. Então, a pergunta por que eu venho com essa conjuntura? Né? Por que eu venho nessa condição? E aí a gente vai trabalhando as dores que cada um carrega e que precisa reelaborar. Engraçado que eu vou falar da minha árvore, claro. Estamos aqui com a nossa história. Eu comecei a olhar para a árvore e percebi que todos tinham José. José Flávio, que é meu pai, José Fernando, que é meu avô, José Marcos, que é meu tio. Então eu perguntei pro meu avô, por que José para todos, né? Sim. E aí ele falou, a gente tinha muito medo de afogamento, porque morava assim perto da praia. Então, quem tinha José tinha uma proteção maior. Porém, aí eu vou fugir aqui um pouco do assunto, porém, o Anthony, por exemplo, ele tem uma questão com água. Tanto o Anthony quanto o meu pai. Olha. Ou eles estão morando em cima de córrego, ou a casa tem uma umidade, alguma coisa. Todo lugar. E aí eu falei, eu vou olhar para isso, né? E aí tem os sonhos, né, Lê? Que a gente tem. Sim. E aí eu sonhei que tinha uma família dentro do navio, que você também fala bastante, né, sobre a sua história, mas uma família dentro do navio e dentro de um forninho tinha uma criança se escondendo. Olha. E esse pai, ele se entregava para não ser entregue à família inteira. E ele era jogado no mar. Nossa. E eu falei assim, nossa, esse pode ter sido meu bisavô, sei lá. E todos carregaram, e ele não foi visto, sim, né? E aí eu e o meu pai, né, ele tem uma tatuagem de um olho na mão esquerda, se eu não me engano. Esquerda. E aí a gente começou a conversar, também eu vou atropelando os assuntos aqui. Claro, a gente tá falando de psicogenealogia é mente e é árvore, tá tudo dentro aí a gente foi conversando, eu falei, por que você não se sentiu visto? Isso. Pela mãe, né? Lado esquerdo, né, Lê? É o inconsciente. Minha mãe, o que você tem feito hoje que você... né, tem se dedicado totalmente a fazer. Ele atende pessoas suicidas, ele não é visto. Uau. E as outras pessoas que estão ligando ali também não são vistas, sim, né? Precisa ligar. Tem uma identificação. Então, ele e o Anthony, eles têm uma ligação com esse vô, né? De toda essa história do José, sim, que provavelmente foi jogado ao mar. Que é uma morte mal elaborada, né? Que é alguém que tirou a própria vida. Quando você diz... teu pai trabalha no CVV, dois casos de bisavós que se mataram. Atentaram. Então, isso é muito interessante, importante que a gente fale sobre isso. Porque, assim, são várias coisas que você falou aqui que são super interessantes. Por que esse José se perpetua no sistema? Né? Isso é uma pauta. Quem era o primeiro José? Ou quem foi o primeiro pai, talvez, que criou um filho que não era seu? Isso é um arquétipo. Você falou uma outra coisa importante sobre os sonhos. São José, que é o arquétipo de José, ele tem sonhos. Ele antevê, ele vê em sonhos. Então, é uma capacidade dos Josés também.
Aí você disse, eu tenho na minha árvore a Sagrada Família, estou conectada a um José. Então, eu também tenho essa capacidade do sonho, porque quando a gente sonha, a gente está dentro, a própria palavra inconsciência fala dentro da grande consciência. Então, quando a gente está dormindo, é o contrário, a gente não está ali morto, a gente não está apagado, a gente está dentro de uma consciência maior, que também é a nossa consciência. Então você diz, eu vi, eu sonhei. Essa memória, ela não está ali na tua mente por acaso. Na natureza, né? As informações estão ali para serem percebidas, acessadas. Então, quando a gente vai colocando informação, conhecimento, a informação que está lá embaixo, que o Freud usava muito, o inconsciente simbolizava como um iceberg. Essas informações, elas vão ebulindo como bolhas de uma água que está numa panela fervendo. E elas começam a vir como insights, como sonhos. E você teve esse sonho. Então, pegou o sonho com responsabilidade, foi na árvore e começou a juntar peças. E aí, você traz, né? É interessante o que isso traz, porque a Anne Ancelan, ela era o pai dela era um perseguido político, ela era russa. E ela chega na França dentro de um caixão. Ela conta essa história, com 13 anos. Ela conta essa história. Eu sei que os meus avós também ficaram 3 meses num porão de navio, porque também vieram fugidos. Então tem muita gente, eu falei dos cristãos novos, né, que eram judeus que talvez aqui no Brasil tiveram que se converter. Então, essa história que você falou, ela fala muito dos cristãos novos, de possibilidade de ser um judeu, de uma família judaica, de uma família que foi perseguida por N razões, né? Que vieram para cá. E esse homem que veio para você em sonho, ele atentou contra a própria vida, ele escolheu morrer em detrimento da sua família. E é uma situação mal elaborada. E a água estava junto. Então, a linguagem do nosso inconsciente, ela é simbólica. A água é uma pista de como esse homem morreu. A travessia de navio é uma pista. A família, a descendência, vai acessar essa informação, esse dado, essa pista, e vai atrair situações para que possa ser feita a homeostase. Então,